Evangelho, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Afonso Maria de Ligório. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. Nos dá a graça de continuarmos ouvindo a leitura do 13º capítulo nesse dia em que se somam alguns tesouros para nós na celebração litúrgica. Primeiro, a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, que nos ensina com maestria e simplicidade o amor a Deus e a vida de oração. Mas também hoje ocorre a primeira sexta-feira do mês de agosto, do mês dedicado às vocações. E nesse primeiro dia do mês de agosto, a partir do meio-dia, dá-se início ao grande dom de Deus do perdão de Assis, que consente a indulgência plenária aos fiéis. Esse tesouro espiritual, São Francisco de Assis conquistou diante de Nosso Senhor por sua súplica intensa pelas almas que corriam risco de perder-se na danação eterna. Pelos pecadores, para que pudessem receber o perdão de Deus, São Francisco de Assis empenhou sua vida em um inteiro exercício de penitência e de intercessão, em amor ao Senhor e pela salvação das almas. E ao terminar uma de suas quaresmas, em que oferecia 40 dias de recolhimento e penitência ao Senhor, provocado pelo inimigo infernal, Francisco se lança em uma intensa oração e um gesto de sacrifício sobre os espinhos, pedindo ao Senhor que a alma dos pecadores não se perdessem. E naquele momento, os anjos o acompanham e levam Francisco até a igreja da Porciúncula. Ao entrar na igreja da Porciúncula e colocar-se em oração diante do altar, rogando ao Senhor misericórdia pelos pecadores, o próprio Senhor, acompanhado com a Virgem Maria, se apresentam a ele e dizem que súplica ele gostaria de apresentar, o que ele pedia em favor dos pecadores. E Francisco pede que todos eles se salvem e que fosse concedido a eles o perdão pelos seus pecados. E também fosse concedido por eles a graça de ter reparados todos os efeitos que o pecado deixou em suas almas, além, obviamente, das culpas associadas a esses pecados. E o Senhor diz que era grande o que ele pedia, mas que poderia concedê-lo, desde que o seu vigário assim declarasse, o Santo Padre Honório III à época. São Francisco vai ao encontro do Papa e, apresentando-se diante dele, suplica que a graça pudesse ser dada, contando-lhe que o Senhor lhe havia dito. O Papa, então, ouvindo atentamente, consente que aquela graça pudesse ser dada a todos os penitentes que, com coração arrependido, visitassem a igreja da Porciúncula. E após ainda um diálogo onde o Papa apresenta a Francisco
por quanto tempo deveria permanecer aberta essa concessão da graça da indulgência. São Francisco lhe responde dizendo que o tempo deveria ser para sempre, e o Papa, consentindo, assim concede. Voltando para Assis, Francisco, junto aos bispos, anuncia aquilo que o Santo Padre havia declarado e em seguida diz a todos os fiéis: vos trago uma boa notícia, vos levarei todos para o céu. E esse grande dom de amor que São Francisco conquistou foi confirmado ao longo dos séculos pelos papas. Até Paulo VI foi a última confirmação. Então, muito próximo de nós, São Paulo VI. E ao longo do tempo, esse dom foi sendo confirmado e estendido não só para a visita física à igrejinha da Porciúncula, localizada em Assis, mas agora se estende até todas as igrejas paroquiais do mundo inteiro. Então, no dia de hoje, a partir do meio-dia até amanhã, meia-noite do dia 2, todo aquele que visitar uma igreja paroquial com um coração contrito pelos seus próprios pecados, verdadeiramente arrependido, tendo feito a confissão sacramental 7 dias antes ou 7 dias depois, ao visitar a igreja, participarem da Santa Missa e lá oferecerem, por amor a Cristo e à igreja, pela comunhão da igreja, a oração do credo, e em seguida, pelas intenções do Santo Padre, a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, podem lucrar essa indulgência plenária em seu próprio favor ou em favor das almas que se encontram no purgatório. Então hoje é um dia especial de graça para recolhermos os dons de amor de nosso Senhor por nós. O povo de Nazaré se escandaliza por ver em Jesus os sinais da potência e do poder de Deus. Como assim? Ele, cuja mãe conhecemos, o pai conhecemos, a família conhecemos, tem da parte de Deus tanto poder e prestígio, e se escandalizam. A palavra é forte. O autor bíblico nos mostra aqui que não é uma admiração, é um escândalo. Como é triste, meus irmãos, saber que essa comunidade viveu tão próximo de Jesus, Maria e José e não souberam reconhecer os sinais da presença de Deus na vida deles. Quando nós convivemos do lado de uma pessoa que tem sinais de uma autêntica santidade, logo nos damos conta e o nosso coração se alegra. E eles que conheciam as promessas do Senhor, que dizia que estava junto aos pobres de coração humilde que esperavam nele, não percebem no convívio com a Virgem Maria, São José e na própria vida de nosso Senhor a presença de Deus. Pobres homens que estão absolutamente cegos para os sinais do Senhor. Peçamos a Deus que nos cure de toda cegueira interior, que tenhamos um coração dócil e sensível aos prodígios, aos dons ordinários e extraordinários de Deus, um coração sensível à potência do seu amor, um coração sensível para recolher com alegria o que Deus realiza no meio de nós, para que cantemos dia e noite, em comunhão com o Sagrado Coração de Jesus, as alegrias de vê-lo amado e de consolá-lo durante toda a nossa vida. Dai-nos, Senhor, a alegria de celebrarmos a felicidade do seu coração ao ver a salvação dos homens acontecendo, mas dai-nos, Senhor, também a coragem de partilhar as dores do seu coração pela salvação dos homens, entregando-nos por amor a eles e por amor a Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de Santo Afonso, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.